Olá, hoje vamos falar sobre o desenvolvimento do norte do estado do Espírito Santo. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o secretário de Desenvolvimento e Planejamento do município de São Mateus, que é um município que vem crescendo bastante acima da média dos municípios capixabas. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor que já foi diretor, gerente do Bandes, do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, já trabalhou nessa área de captação de investimentos e conhece a realidade do nosso estado, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como anda o município de São Mateus nesse período, que inclusive é um período que a economia brasileira está um pouco desaquecida, né, pelo impacto da crise externa e talvez pela própria crise nacional, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, primeiramente agradecer o convite, né, para esse debate, cumprimentar aí os telespectadores da TV Ambiental. Sabe que promover o desenvolvimento não é uma coisa simples. O desenvolvimento ele não acontece por acaso, sabe, Almir? É verdade. Ele tem que ser planejado, ele tem que ser pensado estrategicamente. Só o planejamento estratégico hoje já não funciona mais. Tem que se pensar estrategicamente o desenvolvimento. No caso específico do Norte, se a gente fazer uma analogia rápida aqui, Espírito Santo e São Mateus, por exemplo, está no norte do estado, a economia do estado está baseada em quê? Mineração, né? Tradicionalmente, a Vale do Rio Doce aqui, né, o Porto. Samarco, Vale do Rio Doce, são 8 usinas de pelotização aqui na Vale, 4 na Samarco. Que foram implantadas na década de 60. Isso. Siderurgia com a ArcelorMittal, a celulose com a fibra, o setor metal mecânico, né, que presta serviço ao setor de mineração, siderurgia e celulose. Você tem também aí, entrando a cadeia de petróleo e gás, que foi uma oportunidade para o deslocamento do setor metal mecânico, né, uma chance de ampliar o seu leque de prestar serviço à cadeia de petróleo e gás. Haja visto que a China tem desacelerado sua economia, ela saiu de 11,5%, 12%, está indo para 7%, 7,5% de crescimento ao ano. A China já vinha dando sinais em 2010, 2011, de que ela tinha que readequar sua economia. Ela tinha uma máxima lá de análise, né, do governo chinês, que era readequar a economia chinesa versus corte na taxa de investimento, porque a China ela estava investindo 45% a 50% do PIB em infraestrutura de construção civil, né, e ela em 2000, nós investimos quanto aqui no Brasil? No Brasil não tem esse dado correto ainda não, mas não chega a 10, né? É muito menor do que os investimentos, muito inferior aos investimentos em relação ao PIB dos chineses, por exemplo. Mas lá na China já se discutia isso em 2009, 10, 11, esses cortes na taxa de investimento em infraestrutura de construção civil, e a gente já tinha uma noção de que ia impactar pelo menos um pouco o Espírito Santo na questão de exportação de commodities como o minério. Tem o problema do aço também, porque a China ela tem a capacidade superior a 1 bilhão, né, e 100 milhões de toneladas de capacidade de produção de aço. Ela tinha fabricado naquela época, em 2011, em torno de 750 milhões, entre 700 e 800 milhões de toneladas. O Brasil tem entre 40 e 50 milhões de toneladas de capacidade de produção. Sim. Então, a gente teria um problema com a questão do minério, né, porque a gente reduziu nossas exportações em virtude da freada dos investimentos em infraestrutura de construção civil chinesa. E também em virtude da capacidade de colocação de aço no mercado mundial que a China tinha, provavelmente a gente ficaria prejudicado, o que aconteceu realmente. Então o setor metal mecânico ficou um pouco prejudicado, porque o processo de modernização e expansão acabou não acontecendo como previsto nessa área de mineração e siderurgia. Celulose foi se mantendo. Além dessa parte da economia, a gente trabalha muito a questão da logística, né? Então a gente tinha aí uma área portuária eficiente, eficaz, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Na área de cargos gerais nós perdemos muito mercado por conta de... Com a expansão, não foi nem só a questão do Fundap, né? Da redução de 12% para 4%, mas foi um impacto grande. Né? Com a questão da expansão do Canal de Panamá, né? Os navios que estão passando pelo Canal de Panamá são bem maiores hoje,
e eles não entram no canal da Baía de Vitória. Então, principalmente tem problemas com manobra. Então, a gente acha que tem uma vida aí de uns 5 anos para essa questão portuária nossa em relação à Baía de Vitória aqui. Enquanto os navios não se evoluem, os armadores ainda não se adequaram ao novo canal do Panamá. Né? Eu acho que a gente deveria, o Espírito Santo deveria pensar rápido em uma forma de criar um berço, né? Ou em Portocel, ou em Tubarão, ou criar um berço de cargas gerais, né? Para você pegar uma linha dessa internacional, desses navios que passam que estão passando pela ampliação do canal de Panamá. E o Porto de Águas Profundas? E enquanto a gente discute e entra no processo de implantação do Porto de Águas Profundas. Porque a gente sabe que isso vai durar aí de 6, né, no mínimo 6 anos, para você ter um posto de água profunda. Então, esse período a gente poderia estar aproveitando, e a nossa posição estratégica é muito privilegiada, e se a gente tiver um berço bom de cargas gerais quando se constrói o porto, a gente sairia na frente de outros estados, ou teria condições de disputar em igualdade de condição com os estados. E manteria, inclusive, os investimentos na questão de logística aqui. A gente poderia até discutir a ampliação de algum tipo de investimento. Então, eu falei de mineração, siderurgia, celulose, logística, setor metal mecânico ligado a isso que nós conversamos. A questão de logística ligada à questão portuária, né, e de infraestrutura. E aí vem na sequência a cadeia de petróleo e gás, né, que é a oportunidade para o setor metal mecânico, vem o setor de rochas ornamentais. O Espírito Santo é o maior produtor do Brasil de rochas ornamentais, maior exportador. Mas já estamos tendo dificuldade para sair a rocha ornamental pelos portos do Espírito Santo. Estamos tendo, uma parte já está saindo pelo Rio de Janeiro. Então, mas nós somos o maior produtor, é a região do mundo com a maior variação de cor por metro quadrado de rochas ornamentais. Então nós temos um potencial muito forte e com o crescimento da economia americana, provavelmente a gente vai ter um aquecimento de vendas de bloco para a China, porque os chineses, eles, principalmente o leste da China, em Xiamen tem uma produção muito forte de granito ali, então os chineses compram um bloco aqui com quantidade, em condições favoráveis, processam em Xiamen e vende para aquela região ali do Pacífico dos Estados Unidos com competitividade. Então a gente vai ter ampliação... Leva o nosso bloco ainda estado... E a nossa produção aqui vai mais para o lado ali, subindo Miami em direção a Boston, Nova York, ali pelo centro, né? Nós temos competitividade muito forte nisso também. Então, de qualquer forma, a gente vai crescer. O setor de rocha, na minha previsão, vai crescer em virtude do crescimento da economia americana. Então, ela vai puxando a demanda de rochas ornamentais, porque a demanda americana, o processo de penetração do granito no mercado americano, ele é muito recente. Então, além do crescimento da economia, tem a expansão do próprio mercado. Então, é uma tendência realmente se manter ou crescer nas exportações. E aí depois vem aí móveis, fruticultura, confecções, aí eu falei dos principais pilares de sustentação dessa questão econômica. Né? O café, rochas ornamentais de café, e depois vem alguns setores com menor importância. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com o norte do estado, São Mateus, principalmente São Mateus, a economia de São Mateus é o quê? Ligada à questão rural, produção de pêssego do reino, nós somos grandes produtores de pêssego do reino, macadâmia e café, e reflorestamento. As atividades agroindustriais voltadas para isso, né? Beneficiamento temos água de coco, beneficiamento de macadâmia para exportação, pimenta do reino. Um pouco de pecuária também, né? Um pouco de pecuária leiteira, pecuária leiteira. Além disso, nós temos a exploração de petróleo onshore, né? Petróleo em terra. O setor metal mecânico ligado a essa exploração de petróleo em terra e um pouco ligado também à questão da celulose, que tem ali tem a fibra ali em Aracruz e tem a Suzano ali próximo, né? Na divisa do estado do Espírito Santo. Certo. Então, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista.